Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô! Estou muito feliz de vocês estarem acompanhando a gente, está gostando do nosso podcast. A intenção é essa, informação clara e fácil. Hoje o tema é muito interessante. A gente vai tentar resumir, mas com dados bons e ótimos para a gente poder guardar e trabalhar. Hoje nós vamos conversar com a doutora Patrícia Maganha. Olá. Tudo bem? Ela é psicoterapeuta, é ginecologista e obstetra, foi como eu a conheci, fotógrafa, a gente acabou de lembrar agora há pouco, e também faz ultrassom. Olha que mulher multitarefas. Eu me formei em 1996, tenho 25 anos de formada, vou fazer 26. Estudei em São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP. Logo na sequência eu fiz ginecologia e obstetrícia e ainda fiz mais alguns anos de medicina fetal. E hoje eu brinco que eu sou fotógrafa de fetos. Eu faço imagens de bebezinhos dentro da barriga, além do meu outro hobby, que eu adoro muito também, que é fotografar. Eu uso o celular para fotografar. Quando foi em 2016, eu fiz um curso de formação em análise psicodramática para trabalhar como psicoterapeuta, que era uma coisa que a gente no consultório de ginecologia tem uma demanda muito grande, né? As mulheres conversam com a gente abertamente, muitas coisas, é muito interessante, e eu sentia que eu poderia dar mais daquilo, e na verdade me interessava às vezes mais do que outras coisas. Então eu tirei um tempo, fiz uma formação, e hoje o meu consultório é de psicoterapia. É com isso que eu trabalho. Que legal. E é por isso que ela está aqui hoje com a gente, para a gente poder entender um pouco mais. E o tema não podia ser diferente, né? O tema de hoje é casamento, maternidade e paternidade, né? É uma fase difícil para quem tem filhos, e para quem não tem pode conseguir ter algumas ideias, né? Não é difícil, gente, na verdade. Mas a gente tem que preparar um pouco, tem que se né? preparar, não é uma coisa... A gente se prepara para muitas coisas na vida, né? Começa para o vestibular, né? Então, assim, quando a gente decide... Para um casamento, a gente se prepara. E para ter filhos também, a gente tem que estar minimamente preparado. Mas se a gente for falar assim, a preparação ideal, a gente não vai ter nunca. Né? Eu sou casada também, já tenho, sei lá, 22 anos, e tenho 3 filhos também. Meu filho mais velho vai fazer 21, eu tenho uma menina de 18, que é do seu dia, Érica. Ela faz junto com você. E tenho uma que vai fazer 13 anos. Então, eu tenho essa experiência, eu vivi 3 vezes, porque quando a gente repete é porque é bom. É verdade. Então, e eu tenho... e estudei também para poder... ajudar as pessoas nesses momentos difíceis. E o tema de hoje precisa que a gente... a ideia de trazer você é justamente para a gente poder entender como é que funciona. O que é a psicoterapia, né? E como ela pode ajudar os pacientes? Olha, a análise psicodramática, né, ela é uma terapia que a gente usa alguns instrumentos, e um dos mais importantes é o espelho, vários tipos de espelho, em que o paciente vem contando a sua vivência, a sua história, e a gente, em alguns momentos, repete o que ele fala. O psicodrama vem de teatro, né? Então, tem um pouco de um teatrinho, vamos brincar assim, mas a gente possibilita que a pessoa se veja de fora do seu próprio discurso. E, nesse momento que ela está se vendo de fora, algumas fichas caem de momentos importantes da vida, que estavam até no inconsciente, não consciente. E ela percebe que ela toma aquele comportamento que ela, às vezes, não gosta, mas ela reconhece de onde vem. E, no momento que ela consegue perceber coisas que não estão num nível consciente, ela consegue fazer transformações que vão fazer mais sentido para ela mesma. E esse é o verdadeiro autoconhecimento, porque a gente até busca, é meio uma coisa assim, o que é o autoconhecimento, né? Mas o autoconhecimento é isso, descobrir coisas que estão na nossa mente, na nossa cabeça, mas a gente não deixa tão acessível, seja por quais motivos forem. Existe técnica para a gente ter essa consciência ou não?
para a gente conseguir essa consciência, nas sessões de terapia, a gente usa algumas técnicas. Por exemplo, essa que eu expliquei, mas tem outras. A gente usa muitos sonhos. Os sonhos são como se fossem recados para a gente mesmo, que a gente vem cheio de códigos, cheio de símbolo, né? E a gente, com alguma decodificação, não que eu vou entender o seu sonho, mas eu vou falar mais ou menos o que se trata, qual é o tema, daí você vai ver e vai ver para onde vai o seu caminho, que vai fazer sentido aquilo na dinâmica, né? E, assim, como atua? Qual é a abordagem, né? Após, a gente sabe assim, quando a mãe resolve... na verdade, é assim, antes de dar à luz, a história começa, né? Exatamente. Eu estou falando, como é relação casamento, marido e mulher, quando está tentando engravidar, já começa uma série de mudanças emocionais e psicológicas e no casamento. Isso. Como é que funciona isso? São muitas pressões, cobranças. A gente já começa assim no momento que o casal resolve ter filhos, né? Hoje em dia é tudo muito programado, né? E às vezes até fica deixando passar o tempo para ser no momento certo. E quando aquela frase, né, que o cirurgião adora, o ótimo é inimigo do bom, né? Então a gente fica esperando o momento ótimo e o momento ótimo não chega, né? Então, às vezes, quando a gente, assim, é muito claro, né, e a análise psicodramática vê desse jeito também, que quando a mulher fica grávida, ela já começa um contato com a maternidade, né? Por estar dentro da gente, tem tudo uma proximidade, né? Para o pai fica ainda muito no mundo da fantasia, né? Muito teórico, é muito diferente os momentos. Mas, de verdade, para a mãe, cai a ficha quando ela se vê com um pacotinho na mão, né? Quando a gente se vê com aquele bebezinho, a gente fala, é verdade, agora é de verdade, agora começou, né? Quando vem no consultório falar assim que quer engravidar, geralmente chega grávida, né? Às verdade vezes, sim. Mas quando a paciente consegue chegar antes, e elas perguntam, e aí, o que eu faço? Olha, fica tranquila. Primeira coisa que eu tenho certeza absoluta, isso aconteceu comigo, quando está tudo alinhado, sua cabeça e seu corpo e sua relação, acontece. Mas na nossa rotina, na correria, esse alinhamento é meio difícil, né? Sim, e não é consciente, lógico. Não é consciente, mas eu tinha uma ideia também que eu queria ter filho. A gente, como ginecologista obstetra, a gente quer ter filho. Eu tinha essa ideia. Eu queria ter filho o primeiro filho antes dos 30 anos. Que a gente sabe como, com a idade, vai aumentar a chance de malformações, vai aumentar a dificuldade propriamente para engravidar. Eu estava num casamento que eu estava bem, né? Então, eu falei que eu vou ficar esperando o quê? Né? Eu vou esperar eu ficar mais velha? É claro que, às vezes, eu vou esperar eu ficar melhor profissionalmente. Então, as coisas vão acontecendo tudo junto, né? A gente tem que ir fazendo tudo junto. E eu tinha essa ansiedade de ter o primeiro filho antes dos 30 anos, que eu consegui, né? Mas aí a terceira filha já chegou ali quase beirando 40, com 38. Então, já é uma experiência totalmente diferente, todas boas, mas muito diferentes, né? E então, assim, momento ideal não tem, mas a mãe começa já a ficar grávida ali na gravidez, mas quando nasce cai aquele choque de realidade que é verdade. Nesse momento, a gente aciona a mãe, a análise psicodramática diz isso, né? A gente aciona a mãe interna que a gente tem, né? O nosso papel de filha acabou, começou o nosso papel de mãe. Certo? Isso fica claro para a gente e a gente aciona os papéis que a gente tem, a mãe interna, que a gente chama na análise psicodramática. Até a gente estava conversando, né? Isso eu posso relatar, não tem problema nenhum. Quando eu cheguei do hospital da maternidade, né, com meu primeiro filho, no elevador na garagem, eu com meu bebê no colo, eu olhei o elevador e eu desabei a chorar. Meu marido não entendeu nada, lógico que nós, como ginecos, obstetras, sabemos que hormonalmente está tudo certo. Mas eu falei, a gente vai dar conta. Eu acho que ali eu entendi de verdade, não foi nem no parto em si. Né? Tem um momento que cai uma ficha enorme, né? E aí, o que eu percebi é que a pessoa que estava do meu lado não estava na mesma sintonia. Não, infelizmente os homens vão acionar esse papel de pai, mudar de filho para pai,
um pouco mais para frente, lá pelos 8 meses do bebê. 6 a 8 meses do bebê é bem para frente, que esse papel, de fato, é acionado no sentido de que ele vai ter que lançar a mão e achar esse pai interno que ele tem internalizado e usar isso para ser o pai que ele precisa ser. Só que se ele tem, e a mãe também, tem esses papéis mal resolvidos, com dúvidas, vai ser um momento de muita angústia, de muito conflito. E, por isso, às vezes, precisa terapia. A mulher muito mais no começo da gravidez. O pai muito mais quando é um pouquinho mais para frente, ali com 8 meses, que é quando eles procuram amante, que é quando eles procuram sair de casa, porque eles estão vivendo um conflito interno, às vezes, muito grande, que não estão sabendo lidar. E não tem nada a ver com o bebê, com a mulher, são questões internas, às vezes, que precisam ser aparadas, arestas que precisam ser aparadas, resolvidas, e que podem, sim, resolver e melhorar a situação, desde que haja um olhar para isso. Você falou agora sobre um momento em que tem mais chances, né, do parceiro procurar outra pessoa achando que é a relação que ele está, que está ruim, né? Quando ele não está dando conta de ser pai, né? Às vezes não está dando conta de ser pai porque e não consegue ver isso. Não é por mal, claro que não é por mal, mas ele está conflituado, está angustiado e ele precisa de uma válvula de escape, precisa de uma saída, né? Às vezes a saída é amante, às vezes a saída são outras coisas, não necessariamente é isso. Isso foi um exemplo apenas. Entendi. Né? Porque, assim, a gente sabe que a mãe é fazedora, né? Sim. É a maternagem, literalmente. Fica lá, você dá peito, você troca, você, né? Tem as mães que estão em casa, né? As que trabalharam vão... Mas nessa fase está na fase também que está voltando, né? De qualquer forma, a gente vê, às vezes, num começo, nessa fase que acaba de chegar um bebezinho para a família, em que a mãe e o pai, o casal, né, está se vendo saindo da posição de filhos, assumindo posições agora de mãe, agora de pai, são diferentes. E às vezes ficam conflituados, ficam angustiados, porque por vários motivos básicos, por motivos não básicos, porque está mal resolvido isso de como foi na vida deles anteriormente. Então, isso aparece, o conflito aparece, a angústia aparece, sabe? E, às vezes, com comportamentos não esperados. De um modo geral, sem contar essas coisas de mundo interno, tudo isso, de dado de realidade, o que a gente tem? A gente tem, às vezes, muitas vezes, a mulher muito frustrada, né? Porque está ficando em casa. Claro, a maior coisa que ela queria era aquele filho, cuidar daquela criança, tudo tal. Mas ela fica frustrada. A vida dela é colocada em 15º lugar, né? Assim, a gente vai passando um monte de coisas na frente. Então, a gente acaba ficando frustrada, né? Acaba se sentindo de alguma forma injustiçada. Isso às vezes de forma inconsciente. Você falou a palavra injustiçada. Eu escuto isso até. A gente se sente injustiçada porque o marido, o pai sai para casa, sai, vai e volta, entra e sai. A gente se sente quase numa situação de retenção ali, está retido, né? Então tem essa sensação de estar injustiçada por não estar podendo fazer outras coisas, de estar muito limitada. É tudo aquilo que a gente mais quer, gente. Não é isso, mas tem isso tudo por trás e que nem pode falar com as pessoas. Como uma mãe nova vai falar, eu estou me sentindo injustiçada. Assim, em poucos momentos ela tem essa liberdade de falar isso para poder trabalhar, porque não tem problema sentir. O problema é fingir que não existe o sentimento. E muitas vezes a gente tenta sublimar, fingir, não, eu sou a mãe mais feliz do mundo, mas, né? Aí, e tá lá e tá comendo. Eu era uma, né? Tava lá cuidando de neném, frustrada que eu não conseguia mais ter uma vida, fazer, sei lá, mesmo ler um livro, mesmo ir no museu, que são coisas que eu adoro, não? A gente tem que diminui muito, né? Quando eu vi, eu estava comendo igual louca, né? comendo. A gente come a gente faz coisas que a gente não faria, mas é isso. E assim, ó, a gente sabe agora, você conseguiu me esclarecer que pós-parto é diferente o momento tanto para a mulher quanto para o homem, sim, né? Sim. Nesse momento, que é muito pessoal, eu entendo isso, mas tem alguma coisa que pode ajudar nesse momento, melhorar essa harmonia?
que você sugere, né, Olha, no no consultório? consultório, às vezes, a gente tem feito poucas sessões, 2 ou 3 sessões, às vezes, em que a gente trabalha em tribuna, então vai o casal, tem um momento de um falar, tem um momento de outro falar, e a gente faz realmente ajustes de arestas. Às vezes, tem que reprogramar tarefas, que os dois, num clima que estão, não conseguem fazer esse reajuste de tarefas, porque vai ser necessário, as tarefas mudaram, não é mais a mesma coisa. Né? Então, às vezes, precisa de coisas práticas, de agenda. Né? Às vezes, vem um pai que tá. Então, eu falei que a mãe, às vezes, se sente injustiçada, a mãe fica frustrada por não fazer muitas coisas. O pai, por outro lado, se sente sobrecarregado financeiramente, porque, às vezes, sobra. Isso é uma coisa também que, hoje em dia, né, no glamour no nascer filho, a mulher hoje, ela se não é metade do orçamento, é uma boa parte do orçamento. A família parar de funcionar com uma mulher... Tudo bem que tem a licença maternidade, tem o que entra, mas a licença, muitas vezes, não paga integralmente, como a gente recebe, uns extras, umas outras coisas que a gente faz, e tem mulheres que não têm o CLT e fica... mesmo com um recebimento muito baixo. O homem fica sobrecarregado financeiramente. E isso volta a ser um padrão, como era muito antigamente, no final do século, ali no outro século, né? Em que a mulher ficava em casa e o homem na rua mantendo a família. Daí, na situação de nascimento de um bebê, isso vai ser retomado, como era ali antigamente. Só que nenhum nem outro está mais confortável com esse papel, nem a mulher, nem o homem. Então, de alguma forma, a gente precisa trabalhar que isso vai existir, né? E que isso... E para poder organizar... E, às vezes, precisa de uma mão externa, por estar todo mundo no meio de emoções tão intensas, em que um vai falar, vai ser escutado, outro vai falar, vai ser escutado. Vamos ver o que precisa e vamos fazer um ajuste de tarefas, de o que eu posso dar, o que eu não posso dar, onde está o limite de cada um, nesse aspecto. E o que eu percebo, assim, no consultório, as queixas... Como eu ainda faço pré-natal, né, e pós-parto, as pacientes chegam... assim, super cansadas, exauridas. E eu pergunto, como é que está essa divisão em casa? Porque não é só né, pesar, medir, não. né? E aí elas falam assim, sou eu tudo, né, doutora? Você vê que elas estão cansadas, mas também não têm força para falar, para pedir. E ela fala assim, eu peço, tenho que pedir a mesma coisa todo dia. Então, eu acho que isso é difícil. Me coloco também nesse sentido do pedir. Difícil. É muito difícil. Eu tive, como eu estava falando, eu tive 3 filhos e em cada uma das vezes eu acabei, quando teve essa diferença de idade, né, eu já aprendi a pedir com o terceiro. No primeiro e no segundo, não. Ele é médico, também trabalhava bastante, dava 2 ou 3 plantões por semana, era uma carga horária brutal. Eu estava lá por conta do bebê. Eu não tinha nada para pedir para ele. Eu tinha que pedir para ele trabalhar em paz, né, e trazer as coisas para casa e continuar com os cargos que ele tinha, as funções dele. Só que desse jeito, sem pedir, vendo que ele também não pode dar mais tudo, ele também é excluído desse momento, né? Por outro lado, verdade. né? Então Então, assim, a gente... Ele está incumbido de uma outra tarefa, né? Mas, assim, a gente acaba também nessas de não pedir, não dando chance do marido, às vezes, entrar, né? Do pai estar mais presente, tudo tal. Por outro lado, é difícil, aquilo que eu estava te falando, né? A gente reaviva os modelos que a gente tem de mãe, de pai, né? E muitas vezes a gente está com os modelos antigos ainda. A mãe que fazia muito. A gente não consegue ser diferente disso. Não é nem questão que a gente não quer pedir, é que a gente acha que é o que a gente tem que fazer. Não tem nenhum contraponto que não deve ser assim. É assim que deve ser. Você entendeu? E a gente pega e faz. E para o pai a mesma história. É assim que deve ser. E faz. Só que não. Daí cria conflitos enormes.
Inclusive, nesse momento, a hora que você comentou que a gente traz padrões, né? Traz a nossa família, né? Traz. Toda a nossa... a A gente, gente não está a gente sozinho. repete, né? A gente repete querendo, não querendo. A gente tem um lado muito forte, consciente, em que a gente fala, não, minha mãe fez assim comigo, eu nunca vou fazer isso com o filho. Eu vi isso ontem de um pai fazendo ultrassom, esse vai jogar bola. Eu falei, nossa, você já está vendo que seu filho vai jogar bola? Você já quer que seu filho jogue bola? Ah, doutora, eu não... Eu fazendo um ultrassom, né? Eu não... Eu quis muito jogar no São Paulo, eu tinha muito talento, meu pai não permitiu que eu saísse aqui de São José. Daí eu falei assim, bom, que pena, né? Mas assim, o fato de você não ter feito esse trajeto não quer dizer que seu filho vai querer esse trajeto, essa trajetória de vida. Que você vai estar forte para apoiá-lo no que ele quiser. Se for jogar bola, eu já entendi que vai. E se for outra coisa? Aí a gente vai jogando umas coisinhas assim, muito bem, tá tudo bem e tal, e ele vai pensar nisso, né? Assim, são formas que a gente vê, porque a gente faz isso com os filhos. A gente faz, não é ele somente. A gente faz, né? Traz algumas expectativas, tudo tal. Então, traz ideias do que a gente vivenciou com nossos pais. Poxa, Medos. isso não foi legal. Medos, muito medos, né? Eles vão ser reativados, eles vão trazer angústia para a gente. Né? Eles são reativados, eles vêm com a mesma força que a gente viveu lá atrás. Então, E aí, onde fica a relação mulher e homem nessa história? Então, isso também para mim foi bastante um aprendizado, porque o meu primeiro e meu segundo filho foi bem juntinho, né? E assim, é claro, e depois assim, em algum momento ficou claro que eu precisava retomar a relação homem-mulher, né? Mas eu já estava com a segunda filha. Né? Já tinham passado 2 anos desse movimento de 2 anos e meio, quase, desse movimento de nascer filhos. E eu percebi o que é óbvio, mas assim, tem o homem, tem a mulher e tem o relacionamento. A gente tem que olhar para o bebê, para a gente e para o nosso relacionamento. Não é nem olhar para o marido, é para o relacionamento. O marido que olhe por ele, o pai que olhe por ele, para o bebê e para o relacionamento. Quando a gente olha os dois para o relacionamento, né? Aí você vai ter que cuidar também, tem que ver, tem que ter esse momento, tem que fazer do jeito que é possível, mesmo que sejam poucas vezes, mas tem que ter essa consciência de que tem que ter esse cuidado, continuar cuidando, porque daqui a pouco não vai ter mais bebê na jogada, não vai ter mais crianças. Eu já estou numa fase que tenho em casa ainda tem muito que cuidar, mas já começam graças a Deus, cada um voar, né? Eles são para isso. E outra coisa que elas relatam, eu peço para elas de vez em quando saírem, né? Fica 1 horinha só, não tem problema, vai tomar um café com o marido. Elas falam, doutor, eu não tenho nem conversa mais. Então é uma retomada muito difícil, né? É uma coisa que se a gente deixa, né? Então aí também tem, eu não tenho conversa com o marido, mas às vezes ela não tem conversa mais com ela mesmo. Ela se excluiu de um monte de coisa, né? Por necessidade por mau jeito, por uma distribuição que acabou colocando ela desse jeito, mas assim, para a gente ter a conversa com o marido, a gente tem que ter a conversa com a gente. Então, assim, o que a gente está precisando, o que a gente está dando para a gente, o que eu vou poder trocar ali, né? Porque tem um momento que você fica exaurida mesmo, esgotada. E aí vence a licença maternidade para quem trabalha, né, registrado e tal, e você tem que voltar ao trabalho. Tem que voltar. Assim, eu voltei super cedo. Primeira gestação, voltei com 1 mês, a segunda com 2 meses e meio, e eram gêmeos. Mas aí eu voltei. Mesmo. Mas primeiro porque eu também não aguentava ficar em casa. Isso. Tem as duas, é aquilo lá que eu te falei, né? Da gente se sentir exaurida, injustiçada, porque a parte profissional, quando a mulher vai ganhar neném, é a época que o nosso profissional está no auge, crescendo, e a gente vendo as pessoas à nossa volta, todo mundo indo bem, se dando bem, e a gente ali estagnando, voltando àquela sensação que a gente, como grávida, tem aquela sensação que a gente fica com sono, com a cabeça lentificada. Eu dava plantão, eu ficava desesperada. Eu falava assim, gente, será que eu vou ser assim para sempre agora? Será que eu vou ser assim devagar para sempre? Com pensamento assim lento, né? Eu tinha um real desespero. Na segunda filha já melhorou, graças a Deus já sabia que voltava. Mas será que eu não vou conseguir voltar, né? Então, assim,
A volta dá muita vontade de voltar. Eu tive no primeiro e no segundo filho, eu optei por ter cargos de CLT com licença de 4 meses, né? 3, 4 meses, tudo direitinho. E foi muito bom, mas é engraçado que dá essa vontade de voltar quando é um pouquinho mais. Você teve só um mês, né? Quando é um pouquinho mais, você tem vontade de voltar, mas tem vontade para outras coisas. Agora, de repente, eu queria fazer outras coisas também, né? Podia fazer aquilo, mas também, sei lá, se eu estudasse música e fizesse um pouco mais de música, e será que eu não vou mais ser isso? Eu vou ser outra coisa. Outras opções. Outras opções para você, né? Você se sente ali com, sei lá, a cabeça voando, né? Agora que eu fiz isso até agora, será que não é o momento de eu começar a fazer outra coisa? Ou então, e acontece com muitas mulheres, né? Agora eu vou trabalhar com moda infantil, a pessoa pega e muda. Ou então eu vou trabalhar com papinhas, né? Então tem muito E o isso. que é legal, então tem um nexo esses 4 meses, não é só para cuidar do bebê, não é para cuidar da gente. Sim. E porque isso pode despertar alguma coisa que você goste até mais do que você já estava fazendo. Exatamente. É uma fase que a gente tem que fica com os radares assim, por mais que a gente está cuidando do bebê, tem um momento que a gente está em um ócio ali, que você fica ali com um ócio fazendo as mesmas coisas repetidamente. Aí você fala, bom, e se fosse isso, e se fosse aquilo, e se fosse aquilo, e de repente tudo parece muito melhor do que era antes, ou naquela situação que você está. Né? Então, acontecem mudanças reais. E o que eu peço sempre é assim, para as pacientes, eu falo, olha, não tem uma fórmula mágica, eu entendo, também já passei por isso, né? Eu tive filho mais tarde, justamente por causa das especializações que a gente acaba fazendo, né? Mas eu procurava, e falo para elas assim, que deu certo para mim, não é uma fórmula, mas eu tentava ter mais leveza e menos cobrança. Mas mesmo eu tendo menos cobrança, eu perdi 2 dentes de apertar. E não percebi. Então, imagina como assim, a gente que tem uma leve consciência. Que é porque as coisas se passam no inconsciente, Érica. Por mais que a gente fale, você tem que ficar calma. No inconsciente tem coisas que a gente traz, que são muito maiores. Se a gente não para e olha para isso, aí a gente não arruma a casa. E assim, o que elas sentem dificuldade, e eu até peço para procurar ajuda, assim, elas não conseguem se organizar no tempo. É difícil, né? É dificílimo. Para mim, eu pessoalmente, essas coisas que um bebê exige muito, que é rotina, horários, fazer tudo certinho, eu tinha um profundo tédio com isso tudo. Para mim, assim, tem que ser um pouco... né? Chorou? Então eu vejo. Tem que trocar fralda? Então eu troco. É hora de dormir? Tá com sono? Então é hora de dormir. Eu não tinha... eu fui aprender a isso de rotina, que um bebê precisa de mais disso. Não, eu sabia, mas eu não conseguia fazer. Né? Agora, eu fui conseguir fazer tudo isso quando começou a frequentar o berçário, a escolinha, né? Eles foram com 4, 5 meses... né? Em meio período eu levava, e daí eu falei, nossa, que bonitinho, tá aqui marcado, dormiu não sei que horas a que horas. Nossa, que lindo, como pode ser arrumadinho. Coitados, eles ficavam em casa assim, como a mãe deles fazia, né? Dorme, acorda. Não tinha muito esse negócio de hora de banho não sei que horas. Não, sujou, toma banho. Não sujou, você espera mais tarde um pouquinho. Ou então, hoje acordou muito chorão, vamos dar um banhinho para acalmar. Assim, a minha vida não tinha isso de rotininha, né? Que eles precisam. E eu demorei para entender, eu entendi. Agora, aplicar para mim como mãe foi uma coisa difícil. Eu confesso que eu sempre fiz terapia. Na minha adolescência eu fiz, aí um bom período não fiz. E quando eu engravidei, eu fiz de novo. E eu pedi ajuda para me preparar. Isso é muito bom. É o padrão ouro isso, Érica, se todos fossem assim. Mas eu só fiz porque eu já tinha feito uma época. Eu falei, acho que eu preciso de ajuda, eu tô meio sufocada. Né? E a gente trabalha muito, a gente não vê. E quando vê, quanto mais trabalha, mais quer trabalhar. Né? E ia vir um serzinho. Né? Entrar na vida. E eu acho que foi muito bom para mim. Sim. Né? E quando eu engravidei 2 gêmeos, eu fiz terapia para cuidar do meu que já estava presente, para ele não sentir essa entrada de 2 e para eu também não atrapalhar o esquema meu, que estava mais ou menos organizado. Pois é muito difícil. É uma sabedoria a gente poder olhar que vai ter uma possível fonte de angústia e conflito
e procurar, mesmo que não esteja ainda tão aflorado, né? É uma sabedoria isso, né? Agora, você estava falando isso, eu estava lembrando também. Eu, no meu primeiro filho, também ficava muito chorosa. Foi na época, ele estava com meses, eu amamentando em casa, caíram as torres, né? As gêmeas. Sim. Era essa época, ele estava com um mês, assim. Mas aquilo lá eu senti como... todo mundo sentiu, né? Como o fim do mundo. Mas assim, daí eu via cachorrinho andando na rua, sozinho. Mas ele não tem mamãe. Ai, a gente fica tão sentido com tudo. E depois, quando a minha irmã ganhou neném, ela mora em São Paulo, e meus filhos já eram maiores. A filha dela é da idade da mais nova. Então, ela tem 13, 14 anos. Há 13, 14 anos, ela ganhou neném. Aí, depois de uns 15 dias, ela me liga. Eu estava atendendo, e ela recém cesárea, tudo tal. Uma semana, eu acho. Ela me liga, eu estava em consulta, inclusive lá no consultório que eu tenho, já pertinho de você. Eu falei, pedi desculpas, eu vou ter que atender, porque é minha irmã que acabou de ganhar neném. Aí atendo ela, chorando. Ô, Tita, porque eu sou Tita, né? Ô, Tita, eu tô chorando, eu sei que isso aqui é assim mesmo, eu sei que isso aqui vai passar, mas quando é que vai passar? Sim, calma, não, tá tudo bem, calma. Passa, do jeito que vem, vai, calma. Essas bagunças. É uma perda de identidade, total, né? né? E assim, sem conseguir visualizar para frente como é que vai ser. E não tem como saber. Não tem como saber. Tem que é assim, mas é sempre assim, né? A gente só sabe vivendo, tem que ir vivendo. Hoje a gente tem certeza. Isso, né? Exato. Menos o segundo para frente. E existe alguma dica específica quando você conversa com alguém, com um casal, assim, Sim. básica, sabe? Tá, que é legal, porque assim, tem gente que não consegue fazer terapia, Sim. né? Eu acho que como dica é saber isso, que a gente querendo de forma consciente, a gente vai aquela que falam nas músicas, somos iguais aos nossos pais. Nós somos, não tem jeito. Ou então Legião fala, o que você vai ser quando você crescer? Aí você Linda vai ser essa igual ao música. seu pai, a sua mãe. Isso então, assim, nesse momento, a gente tem que com muita gentileza, muito cuidado, olhar para o pai e para a mãe que a gente teve, sabendo que tiveram erros, tiveram acertos, mas sempre teve a boa vontade de fazer Fizeram o melhor que podiam, né? que é o que a gente vai querer fazer. Mas olha lá e tenta ver o que não ficou legal, o que não caiu legal, e não no sentido de que eu não quero fazer isso para o meu filho. Mas, assim, por que foi feito assim? Como é que eu poderia fazer que fosse de outro jeito? E, assim, tentando... que é resgatar essa mãe, esse pai que a gente tem internalizado, e tentar ver com o que a gente vai poder fazer com isso, porque eles vão ser convocados. Na hora que a gente está com o nosso filho na mão, são eles que vão aparecer. Essa não é aquela convocação que é obrigatória. Então a gente tem que parar e com esse olhar, saber essa parte de que a gente vai entrar quando nasce o bebê, né, naquela situação de que o casamento vai mudar, você não vai mais sair, vai voltar, você vai depender mais do seu marido, o marido vai depender de alguma forma de você, vai mudar a dinâmica do casamento, vai mudar totalmente, e os dois têm que estar abertos para que essas mudanças sejam, né, os dois estejam afinados para que o objetivo comum, que é a manutenção do casamento e o cuidado do filho, estejam mais ou menos afinados. Então, assim, se olhar um pouquinho mais, ter mais paciência do que a gente já tem, porque a gente sempre acha que tem muita. Sim. A verdade. Olha, eu acho até que não. Eu acho que a gente sabe que tem pouca paciência de um modo geral. As pessoas se sabem muito impacientes, muito ansiosas hoje em dia, né? Mas, assim... Eu aprendi uma coisa. Você me corrige se eu estiver Sim. errada, porque eu acho que é mais a sua linha. Tem algumas coisas que eu aprendi que a pessoa reage até mim, que me deixaria muito furiosa, às vezes, porque não era o que eu queria que fizesse. Mas aí eu penso, mas a reação foi dele, não é minha. Por que eu estou reagindo assim? Aí eu comecei a ter uma relação menos pior, menos pior, do que eu teria antes. Né? Então, a reação é dessa. Me dá um exemplo, que eu não entendi muito bem. Por exemplo, alguma coisa, uma pessoa vai reclamar, simples, tá? É coisa Bem de, simples, tá? Não apagou a luz. Incomoda ele apagar a luz, não me incomoda. Mas eu ficava muito brava, falei, mas de novo, falou para apagar a luz, vai lá e apaga, cara, resolve o problema.
Entendeu? Você No diz casal, você? no casal, sabe? Mas Coisa é uma simples. demanda sua, né? Você que quer a luz apagada. Não, por exemplo, o marido vai lá e fala, nossa, não apagou a luz de novo. Eu tô falando que é bobeira, que isso que acontece Aham. dentro de casa. Que Sim, isso, às vezes, não tem a ver com os filhos, mas é o que deixa aparecer. Porque às vezes sim, não sim. tem. Não, é verdade. A gente se irrita com muito pouco. A gente fica muito vive num limite, fica num limite, né? E a gente, eu percebi assim, ó, descobrindo assim, ó, o incômodo da luz é dele. Então, Tenta ele é apagar. uma demanda dele, né? Então, assim, Não tô falando que eu não gosto de luz apagada, né, gente? Pelo amor de Deus, apague a luz se não tiver no espaço, hein, né, pelo amor de nós Deus. estamos, inclusive, em situação meio limite de conta de luz. Mas essa é só uma ideia que me ocorreu, porque Não, é verdade, é verdade. Tem coisas assim, às vezes a mulher fica reclamando, mas a cueca tá no chão, mas a cueca tá no chão, mas a cueca tá no chão, aquilo incomoda realmente a mulher, né? Então, se você ficar só reclamando que ele tem que catar cueca, não vai dar certo. Mas a gente precisa entender, a pessoa precisa entender por que aquilo te incomoda tanto, exato. por que aquilo não atrapalha outras coisas na sua vida, e daí sim, a partir desse um exemplo bem ridículo, né? Mas é isso. Se você não consegue explicar o que tá naquilo, não vai funcionar. Não vai, adianta, não vai. né? Vai virar Eu a lembro chata que dando ordem, ou ele o chato dando ordem, e nada exato. resolve. E aí você não consegue conversar. E nesse Não. momento é importante o diálogo. E vai criando realmente essas irritações Sim. mínimas, máximas, de todos os tipos. É. Bom, e como está sendo a procura de atendimento agora, pós-pandemia também, mas sobre a parte sexual também, porque isso é abalado. Então, a sexualidade foi uma das coisas que até me fez vir para isso, porque na ginecologia é a sexualidade é uma ponta de iceberg, né? Assim, muitos dos nossos problemas, irritações, coisas que não têm nada a ver com sexo, vão desembocar ali no sexo, né? Então, a pandemia, né, que mudou a vida para todo mundo, muitas das vezes acabou mexendo com a vida sexual de todos, tanto para mais como para menos, né? Então, a queixa sexual, principalmente também na parte feminina, é uma queixa recorrente, muito frequente, né? E que a gente tem muita coisa para trabalhar na análise psicodramática. E o legal é que eu vejo que as mulheres querem muito essa melhora. Os homens já têm Sim. um pouco mais de vagareza. Para melhorar, eu acho que tudo está na sociedade como é estruturada, né? Quando o homem Sim. percebe que tem uma questão sexual, isso já está colocando em xeque a masculinidade dele. Quando uma perfeito. coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é assim que é visto. Então, até ele querer fazer um movimento de querer melhorar essa parte que era tão boa ou era normal na vida dele, às vezes vai um belo tempo. Porque tem isso. É muita coisa para a gente Tem poder um destrinchar, selinho né? ali de que ele não tem mais masculinidade, né? Até mesmo fazer a cirurgia de vasectomia, às vezes tem isso. Então, assim, são coisas que é como a gente, na nossa vida, né, quando a gente faz terapia, a gente descobre um monte de coisa que a gente fala A igual a B, e você vê que não faz sentido nenhum, mas a gente fez aquela ligação. E para desfazer aquela ligação, que não faz sentido nenhum, né? Assim, às vezes a gente tem que trabalhar, desfazer aquela ligação, ver que não faz sentido, não é porque não é porque fez a cirurgia que a sexualidade vai acabar, mas existe essa relação, essa máxima lá como certa. Então, aí acaba que não faz. Esse é um exemplo, mas tem vários na nossa vida, assim. E a sexualidade é isso, realmente. A sexualidade, né, você sabe, né, se a gente para de pensar nela, ela desaparece mesmo, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando. Mas se você fingir também que está tudo bem, que é assim que está cansada, e achar sua justificativa para aquilo, vai estar resolvido. Você não tem mais um problema, você já tem uma justificativa. Então, não precisa de resolução, já tem uma resposta. Muitas coisas da vida a gente faz isso. A gente põe para debaixo do tapete. Exato. E toca o barco. Aí... Gente, vamos tirar o tapete da sala, vamos varrer tudo de baixo. Barra, espana, que olha, parece que... E é tão bonito quando aparece isso, me deixa muito realizada nessa nova minha área, sabe? Que a gente realmente consegue espanar o tapete, colocar e ficar com tudo um pouquinho... Não vou dizer tudo brilhando, maravilhoso, mas fica bem melhor, fica bem melhor ajeitado.
Ai, dá a mão pra mim. Que delícia de Obrigada. conversa, Érica. Eu acho que a gente conseguia falar mais, viu? É, Mas daqui a não. pouco o povo vai reclamar da gente falando Não, muito. não, tá certo, tá ótimo. Muito obrigada por Eu você que ter aceitado esse agradeço. convite. Que delícia te encontrar aqui. E E a gente não parabéns por esse encontra muito, projeto. né? Achei tão lindo, tão maravilhoso. E olha, é um projeto de coração, eu tô tentando manter ele nessa linha. Tá ótimo, tá de parabéns. Beijo, obrigada, viu? Beijo, beijo, gente.